Estamos no ar. Alô, alô, Olá. pessoal que está no canal do Conde, caras pálidas e não pálidas, começando aqui mais uma entrevista. Hoje eu tenho aqui a felicidade de receber a Cristiane Alves. A gente vai conversar sobre as questões da ordem do dia, o noticiário. Vamos falar, inclusive, dessa essa coisa terrível do incêndio na Catedral de Notre Dame em Paris, que faz a gente lembrar imediatamente do incêndio do Museu Nacional. E vamos falar, a Cristiane, enfim, ela é envolvida com o feminismo, com o movimento negro, ela é uma influenciadora digital, professora, já daqui a pouco eu vou fazer as apresentações oficiais aqui, mas antes eu quero saudá-la e dizer que você é muito bem-vinda, querida Cristiane Alves. Saudações democráticas, tudo bem? Muito obrigada, amor. Muito obrigada mesmo. Para mim é um prazer enorme. Para mim é uma honra estar aqui. Eu sou A super fã. honra, a honra é minha e dos internautas que vão poder acompanhar seu pensamento, suas questões, suas críticas. A Cristiane ela é muito talentosa. Deixa eu trazer aqui. Ela escreve textos bastante instigantes. Ela é inquieta. A gente se conheceu nas redes sociais. Ela é colaboradora do jornal GGN. Bom, deixa eu dizer aqui o currículo da Cristiane, né? Bacharel em Geografia, também licenciada, professora da Rede Estadual de Ensino desde 1998, especialista em Educação Especial Inclusiva pela Unesp, tecnóloga em Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho, mãe da Gi e do Gijo, negra, feminista, inconformada desde sempre. Cristiane, conta pra gente um pouco essa sua experiência na sala de aula, antes da gente entrar propriamente aí para os temas que estão palpitantes aí no noticiário de hoje, que eu quero que você comente com a gente. Fala da sua experiência pessoal, essa questão interessante também de você ser especializado em educação inclusiva. Explica para a gente como é que é seu trabalho. Então, na verdade, assim, a minha experiência com educação começou bem cedo. Eu comecei fazendo Cefam, foi o ano, assim, acho que foi a segunda turma de Cefam que teve em São Paulo. A gente começou e então estava bem recente, super rico mesmo, uns professores incríveis. E eu comecei lá, não era nem porque eu achava que eu tinha vocação de ser professora, é porque eu tinha assim pouquíssima grana e o Cefam pagava um salário mínimo e aí eu fui para ter, né, para ter grana mesmo, para ter alguma coisa naquele tempo, ou você era isso, no meu caso, ou ia para faxina. Aí minha mãe achava assim, que eu acho que é uma figura incrível, eu gostaria muito mesmo de um dia a gente poder falar sobre essa pessoa incrível que não foi é, é, nada, assim, em termos, socialmente falando, mas que poderia ter sido, se o Brasil não fosse tão complicado. E aí eu comecei a estudar, fazer o Cefam, fiz o magistério e não fui dar aula. Ao contrário das minhas amigas da época, eu não fui para a sala de aula porque eu achava assim que eu tinha que aprender ainda, que eu não me achava preparada. Aí entrei em geografia também porque meu sonho era fazer arquitetura, eu não fui fazer. Eu precisava sair de casa por uma série de questões. Eu acho que muito a minha vida não está longe da vida de um monte de mulheres negras, periféricas e extremamente pobres, né? Violência e etc., doméstica. E aí então eu precisava sair de casa e eu tinha um namorado na época que fazia física na Unesp, meu irmão fazia física também. E aí eu fui para lá, passei, né? Prestei no último ano do magistério, passei. Inclusive, não foi nem na minha formatura, porque fui fazer a matrícula para a faculdade. E foi bom, porque assim, eu conheci uma boa parte do Brasil viajando com a geografia da Unesp. Conheci professores incríveis, tive assim, uma experiência ótima. Ao contrário do que o Olavo fala, né? Não tinha sacanagem. Pois é, eu fiz também, fiz faculdade, pós-graduação, não vi nenhuma sacanagem. O Teve que a surubão. gente perdeu? A gente estava no lugar errado, o Cristiano. A mesma faculdade que o Olavo andou frequentando. E aí, então, eu fui e terminei a faculdade. No último ano, eu casei e não fui trabalhar. Eu fui
viver, assim, essa coisa de ser dona de casa, né? E foi bom, eu me descobri como mulher e como dona de casa, e também como geógrafa e professora, não dando aula. Aí depois ele fazia doutorado, mestrado na USP, em São Carlos. Depois a gente saiu e foi para São Paulo e começamos a dar aula, e foi uma coisa muito chocante. Foi chocante por quê? Porque quando eu comecei a dar aula em 98, eu fui para a periferia de São Paulo, Santana de Parnaíba, que é uma cidade dormitório, pouquíssimas pessoas formadas. Cheguei lá e eles me colocaram numa lista de não formados. Aí eu esperei, porque eu não tinha experiência nenhuma. Quando eu fui ver, eu falei, não, mas tá errado. O correto era voltar todo o processo, não voltaram. Assim, fui injustiçada já desde o começo, foi muito legal. Depois eu fui para a sala, para atribuição nas escolas, né? Porque eu não consegui pegar na atribuição na Secretaria de Ensino. E aí eu fui para as escolas, tal. Eu cheguei lá no primeiro dia de aula, no primeiro dia de atribuição, a diretora já estava com uma outra pessoa na mesa, assim, já tinha até atribuído, a moça já tinha trabalhado lá. E ela já tinha atribuído a aula e eu cheguei no horário. Aí ela falou assim: você pode sentar. E aí, então, ela voltou o processo, mas ela estava muito indignada porque, provavelmente, claro, ela, obviamente... Cristiane, querida, deixa eu só te pedir um favorzinho. Coloca a câmera, focaliza mais o seu rosto, e você está segurando na mão, e de repente você está imersa aí nessa narrativa que é realmente impactante, só para a gente continuar olhando o seu rosto aqui, né? Que, além de tudo, você é uma pessoa muito bonita. Muito então, obrigada. A gente precisa olhar para você para ver sua fala. Pode continuar, você estava falando lá, então, dessa atribuição, né? Foi horrível. Ela atribuiu com muita má vontade, falando para mim que não era para eu chegar atrasada, que etc, etc. Tipo assim, não, foi uma coisa meio assim: vou te dar aula porque você tem direito, você é formado e você tem formação específica na área, mas não gostei de você. E foi muito assim, né? Muito chocante para mim, porque a educação para mim sempre teve um papel muito forte. A minha mãe, ela foi muito mal escolarizada, assim, mas ela estava sempre com livro e ela dava um valor enorme para a escola, para a educação. Ela ensinou Cristiane, muito a gente. deixa eu te interromper e te perguntar umas coisas aqui. E antes de perguntar, eu quero saudar todos que estão aqui chegando na nossa transmissão no canal do Conde. Peço a todos vocês que se inscrevam no canal do Conde: Isabel Souza, Cláudio Márcio, Gilberto Andrade, Sônia Caruso, Bernadette Silva, Rosângela Zanon. Sejam muito bem-vindos. Por favor, participem do nosso debate. Podem fazer perguntas para a Cristiane, podem trazer as questões aqui. Ângela Bitarelli dizendo: o mundo está em chamas, chamas da Catedral de Paris, chamas da perda de direitos, clamamos por liberdade. Bom, pessoal, enquanto... Cristiana é show. A Luciana Blues dizendo aqui: Conde, essa guria é um dos meus xodós, não deixe os Minions chegarem perto. José Leandro dizendo isso aqui: olha só, o pessoal... Leandro Querini. Você está chegando aqui, Cris. E aí, eu queria... primeiro, acho que tem muita coisa nessa sua história pessoal que é muito importante para a gente, né? Para a gente conhecer o seu trabalho e a sua condição e por que você consegue fazer essa leitura, que é uma leitura muito crítica. Eu admiro muito o seu trabalho. A gente sempre trocou algumas figuras assim, figurinhas pela rede social. Seu texto é poderoso, eu gosto muito de ler o que você escreve. E aí, eu queria, assim, enquanto você estava falando, você é uma geógrafa, né? Então, estou entrevistando aqui, para quem está chegando agora, entrevistando a Cristiane Alves, geógrafa, professora, influenciadora digital, acho que eu posso te chamar assim. O maior geógrafo brasileiro é negro, Milton Santos, que é uma coisa espetacular. Você se inspirou nele? Como é que é a sua relação, assim, com essa inspiração, que é esse grande geógrafo que foi professor da USP aí por toda a vida? Pois é, não tem como a gente ter feito geografia humanas, né? E não admirar essa pessoa incrível, que na verdade a formação dele primária não era geografia, ele se formou, ele fez direito, né? E ele fez geografia a nível de pós, de continuidade, mas assim, ele foi um cara perfeito, assim, no pensamento, na forma de expor, né?
a geografia humana. A minha formação na Unesp, ela é meio assim, é, bastante diferente da formação da USP. A USP, ela foca muito a geografia humana, e a Unesp mais a geografia física. Então, a minha formação maior foi essa. Mas isso não significa grande coisa, né? Significa, assim, todo geógrafo é humano, né? E toda geografia é geografia humana, então não tem como a gente não passar por aí. Mas ele, para mim, eu tenho um carinho enorme por ele, pela escrita dele, é muito forte, assim, é muito rico, né? E difícil, né? Não é Eu acho qualquer que, de uma geógrafo. certa maneira, você sabe o que eu pensei, e aí quero dividir essa angústia com você. É, o Brasil é um país majoritariamente negro. Nós temos esse dado já, né? O mais conservador deles dá 52% população negra, quer dizer, um pouquinho mais da metade da população brasileira. População de não brancos é menor que a né? População de não brancos é maior que a de brancos. E aí o Brasil, eu acabei de conversar com a Lia Schuckmann, que você Que eu inclusive fez uma assisti, que foi lindo. entrevista, ela trouxe vários dados para a gente e trouxe também uma indignação a mais, né? Nessa relação, o Brasil é uma espécie de barril de pólvora racial, né? Tudo para baixo do tapete, mas agora com essa explosão fascista no Brasil, essa ferida também emerge, ela sangra, né? E eu sinto falta, por exemplo, de referências no mundo acadêmico que sejam negras, né? Me lembro que a nomeação do Joaquim Barbosa para o STF foi nesse sentido importante. Acho que o Lula tinha toda a razão de bater o pé e de querer nomear um negro para o STF, e nós precisamos realmente dessa representatividade em todas as instâncias, inclusive no campo da autoria, da academia. E eu queria saber, você, como negra e feminista que você também como é que você sente enfim, ainda ausência de referências para nós podermos aí construir uma sociedade um pouco mais igualitária nesse sentido? Fala para gente, Cris. Você sabe que eu aprendo muito com as crianças, assim, né? Você fala muito dos jovens, eu aprendo muito com as crianças, com os mais jovens. E um dia eu estava assistindo um desenho, Super Choque. E nesse desenho ele dizia assim, ele tinha ido para a África e chegando lá ele estava muito entediado, tal, mas aí de repente ele enxergou, deu um insight assim. E aí ele percebeu um sentido, né? E aí ele liga para um amigo dele, branco, nos Estados Unidos, e fala: Olha, eu tô aqui, e aí eu tô me sentindo diferente. Aí o amigo dele fala: Poxa, você tá lógico, você tá no outro país, você tá, né? Lógico que tá se sentindo diferente. Todo mundo volta de outro país ou fica, né, diferente. Aí ele falou: Não, você não tá entendendo. É que aqui eu não sou um menino negro, eu sou só um menino, né? Então, é isso, né, que é necessário. É necessário que a minha filha entre no McDonald's e olhe e não se sinta uma menina negra, ou a mãe dela, alguém diferente. Minha filha, ela é uma pele muito clara. E no Brasil, assim, ela passa bem como branca, né? Hoje, como disse a Lia, ela não se identifica, mas ela se identifica comigo, né? E que eu acho lindo. Mas quando ela tinha 3 anos, ela entrou no McDonald's e falou para eles, falou, ué, por que aqui não tem ninguém como eu? A moça ficou tão sem graça, porque a moça não sabia o que fazer. Nas fotos, né, nos encartes, ela falou assim, não tem ninguém como eu aqui, por quê? Então, essa necessidade da gente se olhar e da gente se ver como normal, não como o diferente, a exceção, que na verdade a gente não é, não é? A gente é Marcado, a né? Essa maioria. coisa marcada, justamente, né? E aí então entra aquela questão mesmo que eu achei lindo que a Lia falou, que é a questão da
normatização, né, do branco, né, e que ninguém fala. Então, a gente fala assim, que é uma briga muito grande. Eu escuto muitas pessoas falarem, até pessoas da esquerda mesmo, falando assim, não, porque você fica muito preocupado com a questão do identitarismo, isso não é prioritário agora, isso não é legal, porque nos Estados Unidos já mudaram esse pensamento, e de fato, né, eu concordo que esse não é o principal, mas é necessário, porque se você não se encontra como pessoa, se você não acha seu lugar, você não tem pelo que lutar, né? Você vai lutar pelo quê, né? Então, eu acho importantíssimo que as pessoas encontrem a sua identidade para poder lutar por ela. E Cristiane, deixa eu só fazer uma intervenção aqui com você. Sabe o que eu tô achando o máximo você segurar a câmera do celular com a mão? Tá me lembrando o cinema, tá me lembrando Glauber Rocha, aquela câmera nervosa, aquele vendo, sim, tenso, né? Que culpa. fica tremendo. Acho que é muito bom, não tô brincando, é muito bom, né? Que você tem essa dimensão também, porque na internet a gente tem várias dimensões semióticas permeando as nossas conversas. Então, Eu sou nervosa e tremo. que a sua mão vai também se movimentando junto com o seu discurso. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui para a gente, enfim, saudar e continuar aqui junto dos nossos ouvintes, né? Deixa eu ler aqui. Raquel Cristina dos Santos, para diminuir a desigualdade, lutemos todas pela liberdade. Luciana Fernandes, Fentanes. Boa tarde, Conde, boa tarde. Estela Ibelli, Paris pegando fogo. Nós vamos falar de Notre Dame daqui a pouco. Cláudio Março, professora presa acusada de doutrinação, que loucura, nós vamos falar disso também. Antes, eu quero um pouquinho explorar um pouco a experiência da Cristiane. Eu quero muito que ela conte. Olha só, Sônia Caruso dizendo, você é inteligente demais, Cris. A Cristiane é brilhante, Luciana Bus dizendo aqui, muito bom. Estou muito feliz de ter você aqui, Cristiane. E aí eu quero que você conte para a gente dessa sua, você falou, acho que da sua mãe, agora há pouco tempo, no começo da entrevista, uma pessoa importante, importantíssima para você. Eu acho isso fantástico, porque essa geração que não teve acesso ao estudo formal, eles têm um caráter tão profundo, é a mesma história da mãe do Lula, porque na ausência de você ter esse lugar de fala, esse lugar privilegiado, que é o lugar da academia, não podemos negar isso, a pessoa, enfim, o sujeito, acho que ele se investe de uma obrigatoriedade de ser impecável dentro da sua postura social de caráter. E aí eu quero que você conte um pouco essa história, um pouco da sua mãe, como é que foi, e se você, querida Cristiane, se você conseguiu o estudo em função das políticas democráticas dos governos Lula e Dilma. Se tem a ver, acho que sim, né? Acho que a sua geração é essa. Como é que é? Então, eu vou começar do fim, né? Eu não estudei através do sistema de cotas, né? Eu vim bem antes disso. No começo, eu confesso que para mim foi algo assim muito chocante. Eu achei absurdo, achei muito preconceituoso, né? Na verdade, eu tinha muitos preconceitos é, é, vindos por osmose. Sabe como é? Quando você carrega. Aí as pessoas perguntam muito isso, né? Mas por que tem negro que é contra? Por que tem negro que é contra negro? Por que tem negro que é racista? Né? As pessoas costumam dizer muito isso assim. Os principais racistas são os negros, né? Que na verdade não é algo que nos pertence. Esse racismo não é nosso, né? É que é construído socialmente e a gente, como participantes da sociedade, a gente aprende. A gente aprende a não se gostar, a gente aprende a não olhar para a gente mesmo e falar, sou uma pessoa bonita, né? Eu tenho que pensar nisso e tenho que trabalhar isso todos os dias, porque para mim essa realidade não existe, né? Essa mulher negra bonita para mim não existe, né? Isso também foi construído, isso também veio num círculo vicioso da minha irmã e de outras pessoas que trabalharam isso em mim. Não, você não é bonito. Ela também não escutou isso, né? E aí, a minha mãe, ela teve um papel extremamente importante. Ela tinha um nome diminutivo, ela chamava Terezinha. Que Mas lindo ela era isso. um mulherão assim. Eu já até escrevi sobre isso, sabe? Ela era. O diminutivo não cabia
ela, né? E ela teve pouca escolaridade, como eu falei, ela estudou, acho que primeira e segunda série, mas a minha mãe foi quase vendida. Ela começou a trabalhar com 7 anos de idade numa casa de uma família muito rica em São Paulo. Naquele tempo ainda tinha os casarões do café, aquelas coisas todas. Ela foi trabalhar lá, em troca do pai dela receber o dinheiro para comprar um caminhão. E ela só saiu dessa casa quando ela casou. Na verdade, assim, se ela não casasse, ela continuaria lá. E eu acho que isso foi um dos sabe, do que acabou empurrando ela para um casamento que não foi a melhor escolha, não. Mas graças a Deus que ela escolheu que eu tô aqui. E aí, ela lia muito mal, ela tinha assim. Mas ela tinha uma firmeza de caráter, assim, uma necessidade de mostrar para gente que a educação era a única saída, sabe? E eu tenho uma coisa, assim, uma lembrança da minha mãe muito forte, que é, todos os dias ela tinha um livro na mão, um livro na bolsa. Ela trabalhava, às vezes ela pegava dois circulares para chegar no emprego, nos empregos, sempre ela ia lendo e voltava lendo. Então, assim, livrinhos bobos, assim, tipo Júlia e Sabrina, que a gente não dá valor nenhum, mas que para ela trazia o universo da leitura, né? Uma leitura fácil, mas que para ela trazia. Mas ela estimulava as leituras. Ela contava, por exemplo, histórias quando a gente aprontava, e aí ela falava assim, então, vem aqui. Aí ela colocava a gente assim por perto e contava histórias, e depois sempre tinha uma moral. E a gente aprendia com aquelas morais, sabe? Com aquelas histórias dela que eram riquíssimas naquela voz que tinha uma didática, sabe? Uma capacidade de Tinha, acho que só pedagógica. amor, né? É a dimensão do afeto que a gente acaba perdendo Isso, a também. dimensão do afeto, exato. E ela, assim, sabe, eu acho que de todos os educadores que eu tive contato, né, na universidade e no trabalho, eu acho que a minha mãe foi a melhor que eu conheci, entendeu? A gente era cinco filhos em idades, assim, absolutamente diferentíssima. Minha irmã mais velha de mim são 12 anos, né? Então, basicamente, eu fui filha da minha irmã, porque minha mãe trabalhava sempre muito. E então, ela conseguiu passar princípios e questões que acabaram sendo prioritárias para a nossa segurança. E como que eu vejo hoje, né? Por exemplo, hoje o meu filho, eu tento ensinar para ele que ele é lindo e que ele é inteligentíssimo, que ele pode colaborar e etc. Ele tem um caráter muito forte, ele é doce, mas ele é muito forte. E aí, o que que eu tiro disso, né? Eu tento ser um pouquinho da minha mãe todos os dias e eu já cheguei à conclusão que eu não vou conseguir chegar perto disso nunca, né? Daquela mulher extremamente simples e extremamente. Mas ela, assim, ela dizia assim, por exemplo, eu quero que vocês sejam melhores que eu. Isso é uma lição extremamente rica, né? E é também um E a de destino muito. humildade é uma coisa que a gente não vê nem pensar na elite, na classe média. Quer dizer, esses pais, porque eu também dou aula como você, conheço as crianças, os pais, converso, e a gente tem essa percepção, quer dizer, as famílias mais humildes justamente têm essa humildade, enfim, tá subscrita ali na própria designação que a gente dá, né? Humildes e humildade. A humildade de querer que o filho seja melhor e não querer dominar aquele sentido e aquele sujeito ad infinitum, né? Querida, te interrompi, pode continuar falando. Mas você sabe que esse destino, né? Será que eu posso dizer isso? Que ela esperava para a gente ser melhor do que ela, também foi uma maldição, assim, porque a gente acaba se cobrando todos os dias e chega à conclusão de que isso é impossível, né? Mas isso Aquela acho que é o mulher. campo, viu, Cris? É o campo do discurso. Acho que isso é muito legítimo, quer dizer, não são enunciados que tenham de se realizar obrigatoriamente, mas eles, por si Sim. só, eles já valem. Vamos lá, que daí eu tenho outras questões para você aqui, que está todo mundo gostando muito do seu depoimento aqui, inclusive Joe. Mas você sabe que como pessoa, como professora, como mulher, como educadora e como mãe,
é uma coisa que eu me cobro, né? Ela esperava isso de mim, e aí eu conquistei coisas, né? Eu conquistei uma casa que ela nunca teve, eu conquistei um espaço na sociedade, na vida, que é mínimo, irrisório, mas é muito, infinitamente maior do que eu teria é, se eu voltasse os 40 anos atrás, né? Quando eu tinha 6 anos. Então, eu penso que ela sentiria orgulho de mim hoje, né? Ela diria, não, você foi mais, você foi além do que eu fui capaz de ir. Mas eu acho que mesmo que eu ande muitos quilômetros ainda à frente, esse papel de superar ela como pessoa, como caráter, como mulher, como mãe, como negra e como feminista, eu não vou conseguir, entendeu? Ela não sabia o que era essa coisa de feminismo, ela nunca usou essa palavra, mas ela era, sabe? Ela assumiu uma família, ela assumiu um papel de mulher e de mãe e de pai e outras funções sociais, e ela fez isso muito bem feito, entendeu? Muito bem feito. Então, é isso, eu não tenho como não ser feminista, né? Por isso que eu E disse para aí, você. só para complementar a questão que eu fiz para você, querida Cristiane, você começou pelo fim dizendo que não entrou na política de cotas e tudo mais, mas quer dizer que a sua formação é anterior ainda a essa revolução no ensino superior que foi proporcionada pelo Fernando Haddad, pelo Lula, a partir de 2003, correto? Sim, É isso. Então foi muito mais difícil também para você, né? foi muito mais difícil. Assim, eu cheguei à conclusão durante um tempo, enquanto professora, que isso era muito preconceituoso. Eu tinha esse preconceito absurdo, essa burrice enorme de não parar e entender o que tudo aquilo estava significando. Mas eu tenho a compreensão, meu amor, que é assim, todo mundo tem um tempo, né? E o meu tempo ainda não tinha chegado para entender todas as coisas, né? E hoje eu tenho a exata dimensão do que significa o sistema de cotas. Inclusive, quando você entrevistou ali, eu tinha te feito essa pergunta que não deu tempo de passar para ela, mas num sistema de cota, que é o que pouquíssimas pessoas falam, todo mundo tem cota, né? Não é cota racial, não é cota para negro. Se tem cotas para negros, se tem cota para Consequentemente, vai ter para branco também. branco, não é? Então, mas ninguém fala. E ninguém fala por quê? Exatamente o que a Lia falou. Porque o normal é branco, né? Então, as pessoas, elas se apoderam da normalidade, elas se Isso, da apoderam da neutralidade. narrativa. É a neutralidade, né? A neutralidade, exato, né? O neutro é branco. É igual quando meu filho fala assim, mãe, pega o lápis cor da pele. E a gente fala, mas qual pele? Mãe, aquele ali, ó, aquele ali não é meio rosado? Porque o cor da pele é esse neutro, né? Esse neutro normatizado aí. Exatamente. Querida, posso fazer uma. Eu vou ler alguns comentários aqui dos nossos ouvintes, nossos internautas. Assim, o seu depoimento é muito importante, é muito interessante. Eu acho que não dá para a gente. Eu queria mergulhar um pouco agora com você na nossa cena política atual, isso que nós estamos vivendo aqui. Por exemplo, a política de cotas, a gente podia falar muitas coisas, porque os cotistas acabaram tendo rendimento melhor acadêmico do que os não cotistas num dado momento aí da nossa aferição acadêmica. Mas isso daria uma outra entrevista. E todo esse afeto, toda essa cumplicidade que você mostra aqui da tua família, essa sua própria humildade em reconhecer que você errou no passado e passou a reconhecer certos protocolos, isso exige maturidade, né, para as pessoas terem esse comportamento, essa postura, mas eu não tenho como não falar daquele episódio da avó da primeira-dama, da Michele Bolsonaro, a avó biológica, enfim, que está... quando vi a notícia, eu até tomei muito cuidado, porque parecia mentira. Eu falei, esse tipo de coisa a gente tem que esperar. Aí eu esperei e, de fato, foi confirmado. Quer dizer, a avó mora numa periferia perigosa de Brasília, tem problemas graves de saúde, acho que ela tem 78 anos, salvo engano,
calma que eu já vou formular para você onde eu quero chegar. E tem de cuidar de um parente que também tem problemas de saúde. E vivem na pobreza total. E aí eu quero perguntar para você o seguinte: que tipo de família é essa que fez esse discurso de defesa da família? Quer dizer, onde que foi parar a nossa dimensão possível de humanidade nesse momento no Brasil, tendo tudo que você já tem de discurso de ódio, de retrocesso, né, político, econômico, gerencial, você ainda tem mais esse passivo, essa dívida, essa coisa absolutamente perturbadora. Como é que você recebeu essa notícia? Como é que você interpretou isso, Cristiane? Então, o que eu vejo é que hoje a gente tem uma hipocrisia idealizada, sabe? Assim, as pessoas, elas falam uma coisa e agem completamente ao contrário, mas se você questiona, ela te rebate com outro questionamento que é: por que você está falando isso para mim, né? Eu não mereço isso. Então, assim, a postura é muito, muito hipócrita, né? Mas, ao mesmo tempo, não é. Por quê? Porque essas pessoas, elas assumiram o seguinte, que elas são responsáveis por si mesmas. É por isso que elas roubam, é por isso que elas extorquem, é por isso que são corruptas, é porque elas acham que Deus, né, que é o mote agora, a questão é religiosa, né, que eu não sei que Deus é esse, mas Eles também não é falam questão Deus minha. assim a todo momento. Né? Eles produzem algo que seja conveniente. Tanto é que se aquele Deus começa a esbarrar em alguma coisa que já não está mais servindo, eles mudam. E não tem preguiça de mudar, né? Mas a questão, né, do ser humano, do amor e essa coisa toda que sempre foi bastante frisado nas religiões de maneira geral e que também foi muito hipócrita também, né? A religião ela esbarra muito nisso, né? Eu não falo a religiosidade, que é algo muito particular, né? Muito interno, mas a religião ela esbarra muito na questão da aparência, né? Na questão de orar de forma altissonante para que a pessoa veja quanto ele é caridoso, né? Quanto ele é religioso, e na verdade isso não significa nada. E aí, as ações, né? Que é o que talvez algumas pessoas religiosas que estejam nos assistindo agora talvez concordem comigo, porque a própria Bíblia, a Torá ou qualquer livro sagrado diz claramente que fé sem obras está morta. E quais são as obras que mostram que essas pessoas são realmente o que pregam, né? Então, sabe, deixar o ente querido na situação de necessidade maior e dizer assim, não, eu sou cristão, eu sou qualquer outra coisa, estou aqui porque sou um exemplo de caridade, etc., fica vazio, né? É ridículo. Não sei se eu nem posso, não sei se eu posso usar isso, mas chega a ser ridículo, né? É um discurso extremamente vazio, mas ao mesmo tempo é cheio de significados. Por quê? Porque eles não precisam de nada, eles só precisam do discurso, mesmo do oco, né? Não era isso que os santos antigamente no Brasil colônia serviam, né? O santo do pau oco, que servia para tudo menos para orar, né? Para carregar riquezas e etc, etc. Por quê? É a mesma coisa, essas pessoas elas são o próprio santo do pau, são vazias, preocupadas em carregar lá dentro um monte de questões que não são nada religiosas, nada humanitárias, nada do bem para o próximo. A questão delas é só elas mesmas. E elas não têm vergonha, elas falam isso, se você perguntar. No discurso delas, elas talvez no público, né, para atrair pessoas, eles falam isso, mas depois, em 2 minutos de conversa, você percebe, eles dizem isso. Não tem que pensar no social, né? Você tem que pensar em si. Depois que você pensou em si, é que você vai poder ajudar, que é aquela questão da caridade, né? A caridade. Pois é, eles querem a caridade. Inclusive, isso também pode ser uma explicação para todo esse ódio que veio depois dos governos Lula e Dilma. Por quê?
porque eles combateram a pobreza e deram uma dimensão de igualdade para todos os brasileiros, inclusive os moradores de rua, quer dizer, tiveram assistência e tudo mais, a classe média parou de produzir o seu assistencialismo que eles gostavam, que fazia com que eles se sentissem superiores e melhores. A sopinha, de doar cobertor e tudo mais, não precisava mais fazer isso, porque o país estava fazendo isso, né? O Estado brasileiro estava municiando, assim, todos os brasileiros desses direitos que todos têm. É uma coisa impressionante. E isso gera o ódio também. Isso gera o ódio também, por quê? Porque você está tirando de mim, quer dizer, o ódio do Lula é isso. Você tirou o meu direito de ter um pobre de estimação, você tirou o meu pobre de estimação, né? Que era o que mostrava para mim, porque aqui no Brasil as pessoas elas se referenciam no outro, né? Ela não se referencia no total, é assim, nós estamos bem, não. Eu estou melhor do que aquele ali, mesmo estando mal. Eu estou melhor do que aquele. Se eu puder deixar ele melhor ainda para eu me sentir melhor, é porque eu não consigo ter essa mobilidade social. Se eu não consigo ter a mobilidade social, o que eu posso fazer? É deixar alguém pior do que eu, né? Então, e quando vem a esquerda e diz assim, não, gente, todos nós podemos caminhar juntos, nós podemos conquistar coisas, vamos progredir. Alguém tirou o direito dessas pessoas de olhar para o outro e dizer assim, olha, você é muito ruim, você é péssimo, mas eu sou bom. Eu sou bom. Você assistiu a lista de Schindler? Claro, você assistiu, todo mundo assistiu. Sim. Né? Tem aquela imagem, aquela cena em que o general lá atira em todo mundo, aí ele chega e diz assim, não, você precisa fazer isso, não por bondade, claro. Eu até coloquei isso num texto meu. Não era bondade da parte dele, mas ele que viu ali que aquelas pessoas que estavam sendo metralhadas ali era mão de obra gratuita, ele estava perdendo dinheiro se ele deixasse metralhar todo mundo. Ele disse assim, não, você pode ser melhor, você pode fazer como Deus, você seja bom, você tem como fazer, você tem como tirar a vida dele, ó, mas você pode falar assim, não, eu te perdoo. E ele assumiu esse bom, ele olha para a câmera e diz assim, eu sou bom. Cristiane, deixa eu aproveitar e dizer o seguinte para os internautas, que a audiência está muito boa aqui no canal do Conde. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a Cristiane escreve super bem, ela tem artigos publicados no jornal GGN, também tem o seu perfil no Facebook, que você publica muitas coisas, e eu também quero saudar aqui o Nelson Nizenbaum, querido Nelson, acho que deve estar acompanhando a gente. Ele está tentando achar o link, não está achando. Ele não está achando o link. Está ligando aqui para mim. Oi, você está ao vivo. O que aconteceu? Acho que Eu sumi? Perdeu o link aqui. Deixa ela recuperar e daqui a pouco ela volta. Enquanto isso, eu vou falando. Você está aí, você está no ar, querida? Está tudo bem? Estou bem. Então tá. Então, deixa eu só complementar aqui. Então, saudar o Nelson Nizenbaum. Eu quero ler alguns comentários aqui dos nossos internautas. Sônia Caruso, mais uma vergonha do Bozo. Júnior Alves, urgente, pesquisa Ibope, Lula com 87% de aprovação. Agora, não vi isso ainda, Júnior Alves, daqui a pouco eu vou ver. Glades, não adianta. Como combater o fascismo nas instituições? Existem ideologias racistas, quando também nas ruas somos massacrados pelos poderes espúrios governados por canalhas. Temos de resistir, né, Reglades? Júnior Alves, bom, de novo aqui dizendo da aprovação do Lula. José Leandro, amiga Cristiane, o feminismo da tua mãe era pura intuição, fortíssimo, olha que bonito isso. Roberta Vieira, acredito que usam o nome de Deus em vão. A famosa blasfêmia, né? Sônia Caruso, lógico que falam em Deus, é aí que eles puxam os evangélicos. Bom, a gente pode entrar numa outra discussão também da questão das religiões, né? Sem estigmatizar também. Antônio 3792, boa tarde, São Luís, muito legal a live, li recentemente Quarto do Despejo, lembrei do livro dessa narrativa da entrevistada. A Cristiane, então, recomendo o texto da Cristiane para todos vocês. Procurem, busquem no Jornal GGN, Cristiane Alves, e também no perfil dela no Facebook, que eu recomendo também. Acho que o seu perfil é aberto, né, para as pessoas que querem te seguir. Você costura um pensamento que eu acho que é muito relevante para nós a todo momento. E aí, eu quero manifestar, desculpa eu me estender um pouquinho mais, Cris, porque você me empolga também. Você me inspira, querida. Porque essa questão do abandono da avó, da Michelle
Bolsonaro, para mim, é algo profundamente estarrecedor e que eu acho que vai ter um impacto muito forte já nessa popularidade do Bolsonaro, que já nem existe direito mais, que isso o povo brasileiro sente muito forte. Realmente o povo humilde, trabalhador, esse povo que infelizmente foi bombardeado por fake news, pelo WhatsApp, e acabou optando por uma decisão que eles já estão arrependidos disso, mas essa informação, e aí eu lamento, porque a imprensa não dá a devida repercussão desse tipo de absurdo, porque é um absurdo muito grande, quer dizer, uma desumanidade assim atroz. E para complementar também o que você falou da lista de Schindler, querida, eu já disse em algumas lives aqui, né? Quando eu assistia filme de nazismo, quando eu era pequeno, e mesmo há uns tempos atrás, eu não entendi, eu achava, não, isso aqui deve ser mentira, eu não conseguia entender por que um soldado nazista ia lá e matava gratuitamente uma criança, um idoso, em massa, daquela maneira, essas narrativas eram representadas no cinema, né, que a gente tinha acesso a isso, eu não conseguia entender. Depois de Bolsonaro, eu passei a entender melhor tudo isso, né? A gente passa a entender melhor que realmente o ser humano, dentro dele, existe uma pulsão de morte que, quando canalizada para a política, gera o fascismo e gera essa violência desmesurada, absolutamente desproporcional e que provoca genocídios, né? Hoje no Brasil nós estamos vivendo isso. Te devolvo a palavra, querida Cristiane, para você complementar alguma coisa aí que eu tenha deixado passar. Eu acho que essa questão de ser humano, né? Ser humano não é inerente de nascer, né? Não é, né? Você constrói esse papel, né? De ser de humanidade. E acho sim que a pessoa de direita, ela não é simplesmente porque ela é ignorante ou porque ela é menos instruída, não, é uma questão de caráter, é uma questão de inclinação mesmo, é uma questão de inclinação pessoal. Você pode estar lá na direita, né? Você pode estar lá e olhar para o outro e dizer tinha que ser diferente. E aí você começa a pensar em questões e querer fazer melhor. Enquanto que também, né, você pode tentar estar na esquerda, né, por questões mil, sei lá, parentes e família ou amigos, né, o curso universitário, e aí de repente você se descobre, né, no lugar errado, né? Então, não é questão de conhecimento, não é questão de aprendizagem, não é doutrinação. Na minha, na minha concepção, eu acho que é uma questão interna mesmo, é uma questão de inclinação, de ser humano ou não ser humano, sabe? Eu toquei no assunto mais pela percepção histórica que nós temos, sempre que a gente pensa também no povo do Nordeste, por exemplo, né? E estigmatizado aqui por esse eixo Rio-São Paulo, mas que sempre transbordou imensa humanidade para todos nós, inclusive nas próprias novelas da Globo, com aquele nordestino artificial, que eu acho que é um desrespeito, mas mesmo caricato, né? Caricato, né? Eles são representados como um povo afetuoso, que ama, que é parte constitutiva da nossa identidade de brasileiro. E aí, bom, deixa eu só complementar esse raciocínio. A ideia de abandonar alguém da sua própria família dessa maneira com que foi divulgado com relação à família do Bolsonaro, eu acho que toca profundamente no imaginário, mesmo que ele seja só um imaginário, você está me entendendo? Porque o brasileiro tem violência, existe violência muito forte, existe abandono também de familiares, sobretudo a questão do idoso é muito problemática. Eu acho que é emblemático esse dado, sabe? Eu não quero fazer dele o protagonista do nosso debate, Cristiane, mas me veio muito forte, sobretudo com relação à reforma da Previdência, que é o abandono, basicamente, de todo idoso do país, né? Os futuros idosos, né? O abandono, é emblemático, né? É uma coisa assim que deixa a gente muito indignado. Deixa eu ler um comentário aqui para a gente continuar. Nivaldo Pereira está dizendo: Conde, dias atrás eu vi que o Bolsocrime
disse que não é racista porque na família de sua esposa, não sei se era o pai dela, havia pretos. Pai. Por que não aborda esse tema da interracialidade entre famílias? Nós abordamos aqui com a Lia Schuckmann, vou passar a palavra para a Cristiane para ela comentar, mas o Bolsonaro é claramente racista, porque até aquela história dele colocar aquele correligionário dele calado em todas as imagens, simplesmente para não ser acusado de racismo. Quer dizer, é uma coisa. E tanto que quando ele tomou a facada, ele estava nos ombros desse cara, quer dizer, o negro carregando o branco mais uma vez, sempre numa posição inferior. Quer dizer, não tem como discutir esse ímpeto, né, racista do Bolsonaro. Cristiane, comenta para a gente. Sobe um pouquinho mais a câmera para a gente ver você. Eu acho, bom, eu acho que essa imagem, essa figura, né, desse parlamentar muito tem um papel muito forte e acho que tem um papel na construção do discurso, né, e do lugar também do negro hoje, né? O que se espera do negro? Né? Espera-se que ele seja calado, submisso, que ele fique ali esperando que lhe deem o que achar que sobra, né? O que sobra. Mas não precisa ficar longe. Assim como também no discurso hoje, o gay não precisa desaparecer, porque o gay é útil, né? O cidadão do bem, o dono da casa grande, ele gosta, né? De uma coisinha assim exótica. Ele só não quer que todo mundo veja, porque a neutralidade é a família branca, da mãe, do pai, das duas criancinhas do comercial da margarina. Então, assim, não precisa sumir, porque é gostoso. Mas que fique nos bastidores, que fique ali na cozinha, que fique na noite, nas casas noturnas, ali, nas esquinas mais escuras da cidade. Por quê? Porque não é bonito, né? Porque não deixa a cidade bonita. Então, as pessoas, elas querem a vida, né, do encarte, ela não quer a vida como a vida é. E algumas pessoas assumiram isso, né? Assim como negros assumem esse papel, né? E dizem assim: eu sou negro e voto no fulano de tal, né? Eu sou negro e acredito no governo atual, etc, etc. Como se isso desse algum respaldo, né? Não dá respaldo nenhum. Que vai mudar, né? O fato dele, daquele ser humano ali, tá votando naquele ser, né? De maneira geral, né? Então, cada um faz o que quer da vida, né? Mas a questão não é pessoal, né? A questão é o todo. E, e casar ou não casar com alguém, né? Relacionamento interracial, eu acho um termo tão esquisito, parece coisa de filme pornô. Mas Não, é relacion... complicado. Eu acho que é pelo viés da pesquisa da Lia Schuckmann, que é tão interessante, que eu tive a oportunidade de ler, é que dentro das famílias interraciais nesse sentido, quer dizer, que você tem marido negro, esposa branca ou vice-versa, dentro dessas famílias você tem ali o racismo muito forte, inclusive Exato isso que eu ia nos falar. filhos, porque daí você tem essa questão da demarcação social, né, de alguém, por exemplo, ser considerado negro em São Paulo e não na Bahia, por exemplo, que é diferente, em função da pigmentação, em função de uma certa percepção social. Complementa para a gente, Cris. Um dia eu escutei de um angolano. Chegou um grupo assim para conversar com a gente e eles falaram assim: ah, aqui no Brasil tem muito branco, vocês são muito branco aqui no Brasil. Eu falei: é verdade, né? Tem uma população de brancos bastante grande. Ela falou: não estou falando desses brancos, tô falando de vocês, né? Porque é questão da pigmentação, assim. E a gente, né? Não é muito diferente, mas para eles acharam assim aberrante o quanto a gente era meio despigmentadinho. E, mas, voltando à pergunta do rapaz, eu queria só dizer assim, que o fato de alguém casar com outra pessoa não significa que ele é pouco ou nada racista. Isso significa nada, né? Atração física, sexual ou interesse sentimental, isso não significa
você ser ou não ser racista, né? O racismo é uma construção e que está, inclusive, em mim, né? Eu olho para mim e eu sei, né, o quanto eu carrego o racismo, assim como eu olho para mim e sei o quanto eu carrego machismo. São coisas que eu preciso desconstruir todos os dias, eu preciso me, né? Olha só quem vocês estão tendo a oportunidade de ouvir aqui no canal do Conde, essa lucidez que é a Cristiane Alves. Tenho imenso orgulho de você, porque eu acho que o caminho, né, esse caminho que tem de ser dado, de você saber que dentro de você, você tem coisas estruturais que te lançam para a violência, que te lançam para... Essa é a ideia da civilização, é você combater aquilo que está ali, né? Passar a vida fazendo isso é o grande jogo da vida civilizatório e não deixar fluir toda essa violência, porque parece que existe uma certa preguiça nesse segmento aí fascista brasileiro de não, o politicamente correto é muito chato. Na verdade, o politicamente correto é o civilizatório. A gente só não precisa estigmatizar e fazer com que se perca a graça de tudo, porque a graça não está em rebaixar o seu semelhante, mas justamente o humor, né, até vem sendo comentado a questão do Danilo Gentili, mas o humor, ele, como estudioso do humor, que eu sou pesquisador dessa área, ele sempre teve, estruturalmente, combater o poder, né? O poder instaurado. O humor serve para isso. E não para rebaixar aqueles que já sofrem na sociedade, sobretudo o humor inteligente. Cristiane, posso te fazer outra pergunta? Posso? Tudo bem? Posso explorar você mais um pouco? Você está gostando da entrevista? Ai, tô amando. As pessoas estão gostando muito, estão elogiando muito você. E aí, a gente já está encaminhando aqui para o finalzinho. Hoje, uma professora foi presa dentro da sala de aula, em Goiás. Supostamente, nós não sabemos ainda, ninguém sabe especificamente qual é a acusação, mas os comentários preliminares são de que ela estaria doutrinando alunos ou que ela teria desacatado uma ação dentro do colégio onde ela dá aula, uma cidade do interior, lá de Goiás. Eu acho que nós todos brasileiros estamos correndo o risco de sermos presos a qualquer segundo. Todos nós. Todos nós. Acho que não existe, o Brasil não está no estado democrático, nós estamos no estado de exceção e nem há como relativizar muito isso. Como é que você vê esse momento aí traumático e trágico da nossa, enfim, dessa perseguição, dessa ditadura aí instaurada agora no país? Então, como educadora, eu acho assim, extremamente doloroso, né? Eu tenho me afastado um pouco da questão da educação, porque para mim é muito doído, né? Eu já passei por situações muito complicadas e assim, a minha trajetória no Estado, né, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo foi muito dolorosa e ainda é, né? Eu adquiri transtornos psiquiátricos por conta disso, né? Depressão e algumas questões muito, muito ruins para mim, porque quando você se dedica, né, e acho que todas as pessoas que estão assistindo a gente vai entender isso direitinho, vão entender, né? Que é assim, quando você se dedica a alguma coisa com muito amor, assim, com uma entrega muito grande, e você não consegue, né? Você se dedica, você se entrega, mas as pessoas, elas te cerceiam, te boicotam, te atrapalham. Você vai sentindo aquele peso, aquela carga, e você adoece. E isso foi muito presente no meu trabalho desses 21 anos, foi muito complicado no Estado. E então, para mim, assim, quando fala assim, não, está piorando a educação, para mim, claro, óbvio, tenho visto isso ano a ano, né? Esse descrédito, essa desvalorização do professor e tudo mais. Só que hoje, assim, a coisa piorou, assim, explodiu, que é você criminalizar, né, o professor. E isso vem muito de encontro com a fala é, é, do Olavo de Carvalho, que disse, né, que a profissão de professor tinha que ser criminalizada, né? Não é à toa, né? Eles constroem um discurso, né?
E aí, invadiram ou tiraram o professor de sala de aula. Isso é absurdo, né? O professor tem uma profissão regulamentada, inclusive dentro da escola, dentro da sala de aula, não entra nem o diretor se o professor disser não, não vai entrar. O secretário de ensino, se ele chegar, o governador, se o professor disser na minha sala, não vai entrar. Ninguém pode tirar, é lei. Agora, a professora aparentemente foi presa porque disse que não deixou a polícia entrar na sala de aula direito, né, dela. Se eles tivessem que fazer alguma coisa, tinha que ser da porta para fora depois que terminasse a aula, etc, etc. Mas, infelizmente, a gente não tem mais o Estado de Direito, né? A gente acredita muito na questão da justiça, né? A gente da esquerda. Mas a gente também precisa ter claro, né, que essa justiça ela não nos pertence mais, né? Isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, como você disse. Por quê? Porque a gente está nesse estado caótico. E não é à toa que a gente defende a justiça, né? Não é à toa que a gente falava lá no comecinho com a Dilma, gente, isso está errado, tá contra a lei. Ah, mas, né, que tem? Ela fez errado, que não fez, depois a gente, né, todo mundo ficou ciente. Mas, se não respeita a lei, vai abrindo precedente, né? Vai abrindo jurisprudência, vai criando um Estado, um direito paralelo do ruim, né? E é o que a gente tem agora, né? Isso são os professores, isso são os negros, isso vai generalizando a ponto de ninguém ter mais direito nenhum, e as pessoas não estão vendo isso. Isso é um recado, né? Essa prisão dessa professora é um recado. Para intimidar todos os professores do Brasil. Claramente isso, quer dizer, uma violência Exatamente. desmedida, cada vez mais recrudescente, cada vez mais terrível para a nossa história de chorar. Minha mãe era professora também, sou professor, tenho família, muitos professores, e a gente sabe da dificuldade que é e da vocação e da paixão que é para você exercer a profissão de professor. Porque remunera mal mesmo, sempre remunerou mal no Brasil, é uma profissão absolutamente negligenciada, e deveria ser exatamente o contrário. A gente sabe que, por exemplo, nos países europeus, que as pessoas adoram dar como exemplo aqui, inclusive os conservadores, o salário de um juiz, de um desembargador, é basicamente igual ao de um professor, né? E a diferença no Brasil é essa que nós todos conhecemos. Cristiane Alves, deixa eu ler mais uns comentários aqui. Adriana Cópio dizendo, parabéns, Conde, só entrevistas maravilhosas, muito obrigado. Júnior Alves dizendo assim, recorde de relação 2018, o crescimento do faturamento publicitário da Record. Tá trazendo outro tema aqui, eu vou tratar desse tema na live, na sequência, querido Júnior Alves. Tânia Nadais, olá, Conde, boa tarde, saudações para vocês. Deixa eu ver aqui, parabéns, quero pegar os comentários da Cristiane, né, para Cristiane, Agobar Gonçalves, Cristiane, parabéns, Cristiane, mesmo não a conhecendo, estou adorando pelas suas palavras sinceras. Nádia Rocha dizendo, ela é muito linda, Adriana Cópio colocando assim, Cris, e um monte de palminha e coraçãozinho para você, que eu subscrevo. Deixa eu ver, autoconhecimento imposto pelo preconceito, Cristiane maravilhosa, Cris, você é uma fofa, muitos elogios, e a gente vai encaminhando aqui para o final do nosso papo. Bom, tem esses temas que são esses temas aí galvanizantes de hoje, o incêndio de Notre Dame, nós temos o Brasil, que eu acho que evoca, digamos assim, um certo ataque à cultura, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente viu o Museu Nacional em chamas. Eu queria que você completasse, finalizasse o nosso papo, Cristiane, falando do que você espera, como reverter essa situação no Brasil, o que a gente teria de fazer, quais são as possibilidades, as estratégias, se nós temos de manter a esperança viva. O que você, por exemplo, acha dos céticos, aqueles que, não, tá tudo assim mesmo, vai ser assim mesmo. Eu quero que você traga aí essa luminosidade que você tem enquanto professora cidadã, sujeito da história, negra, feminista, mulher, essa história tão bonita, para a gente completar essa conversa que nós estamos aqui ainda tendo hoje. Querida Cristiane, é com você.
eu acho sofrido, eu acho doído, eu acho necessário, né? Talvez muitas pessoas não vão gostar do que eu vou falar agora, mas é necessário. Porque se criou um mito? E esse mito não foi de ontem, não foi 4 anos atrás, foram décadas produzindo um mito, né? E que se não fosse esse, né, seria qualquer um outro do lado de lá, né? E aí eles escolheram esse, que eu acho que o Bannon, ele tem uma vaidade, ele é extremamente vaidoso, como todo psicopata, né? Ele tem uma vaidade que é, olha, eu vou escolher os piores, né? Eu vou escolher os piores e colocar Só para lá. mostrar que eu posso Pra fazer mostrar essa manipulação. quem tá mandando, né? Quem tá governando tudo, né? Então ele fez isso e merece aplauso, porque não é assim algo sem estratégia, né? Foi algo muito bem pensado, muito bem feito, então ele merece aplauso, ele conseguiu. Só que a gente não vence o mito, a gente não vence o mito, ninguém vence. O mito, ele é autodestrutivo, porque o mito só existe enquanto mito. Quando ele se torna realidade, ele implode, né? Então eu não estou feliz, eu estou sofrendo, eu estou vendo pessoas ao meu entorno sofrer, pessoas no semáforo pedindo coisa que eu não via há alguns anos atrás, pessoas mendicando, né, o nosso custo de vida absurdamente alto. Estou sofrendo, né? E não estou feliz com isso, mas ao mesmo tempo eu acho necessário, né? Por quê? Porque algumas pessoas, tem dois tipos de pessoas. Algumas pessoas, que eu vejo isso com as crianças, né? Inclusive com os meus filhos, que é assim, algumas pessoas, elas aprendem pelo exemplo. Ela olha o outro e fala, não, ele está indo ali, ó, ele tropeçou, ali tem alguma coisa, eu não vou passar por lá. E tem aquele que acha, tem alguma coisa ali, quer ver que eu consigo enquanto ele não conseguiu? Ele vai tropeçar também, vai cair e vai fazer isso várias vezes porque ele acha que ele consegue vencer aquela barreira, né? Ele só vai aprender quando ele estiver todo estrupiado. Aí ele para, porque ele cansa, se rala todo, ele vai ter que parar, né? Infelizmente, a gente está vivendo esse momento, que é o prático, né? Não é o racional, é o prático, né? É o físico, né? Então, a gente tem que deixar o mito provar-se inócuo. E não... Sensacional o que você falou. Acho que você sintetizou muito bem, Cristiane, essa situação. Quer dizer, o mito, ele, quando vem a realidade, ele deixa de ser mito e se dissolve completamente, que é o que está acontecendo agora, né? E que ainda demanda um certo tempo histórico, curto, porque ele já está sendo totalmente estilhaçado aí por essa realidade. A sua imagem sumiu aqui, mas o programa já acabou, chegamos a 1 hora. Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, Cristiane Alves. Não sei se a sua imagem vai voltar. Você está me escutando, querida? A Cris acho que já saiu da ligação, vamos ver se ela volta. De qualquer maneira, eu já vou terminando. Muito bom ter a presença de vocês aqui nos chats, comentários maravilhosos. Eu também fiquei apaixonado pela Cristiane Alves. Quero deixar aqui publicamente a minha admiração. Entrevista, enfim, foi muito gostoso conversar com você e a gente se encontra daqui a pouco. Eu quero dizer que nessa semana eu vou fazer entrevistas todos os dias às 17 horas. Então, amanhã tem a Luna Zaratini, que é uma estudante super destacada, com grande ação política pelo Brasil, e depois eu vou passando a sequência das entrevistas. Então, 5 horas no canal do Conde, 17 horas, a gente vai estar aqui, daqui a pouco tem a live. Um beijo para vocês e até a próxima entrevista, e daqui a pouco tem a live do Conde. Super beijo.